O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contavam o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e ao seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Brilhando o esplendor da face de Deus sobre nós. Sejamos testemunhas do seu amor, da sua ressurreição. Prezado Padre João Ferreira, queridos irmãos e irmãs que estão aqui na igreja e os que nos acompanham através da Rádio Congonhas e também pelo Web TV com Marcos, e sempre que possível, as pessoas também com muita dedicação aqui da paróquia realizam também essa transmissão. Já estamos vivendo a terceira semana da Páscoa, terceiro domingo, embora ainda seja sábado, mas para nós já é o domingo da Páscoa, da ressurreição. Que bom termos aqui pais, mães que trazem também as criancinhas à missa, para que desde cedinho já possam viver e crescer nesse ambiente religioso. Aqui na igreja, a exemplo do que acontecia no cenáculo, nós escutamos a palavra de Deus. Ele se faz aqui presente também, e daqui a pouco, com o que nós formos oferecer a Ele, já estamos oferecendo, desde o início da missa. Você que está em casa, estamos oferecendo, por exemplo, o nosso amor, nossa gratidão, nossos pecados, que já foram perdoados também. Por isso cantamos: banhados em Cristo,
somos novas criaturas. E ser novas criaturas não é simplesmente colocar uma roupa diferente, ter um semblante diferente. É ser novas criaturas no nosso jeito realmente de viver uns com os outros, em família, com os vizinhos, na igreja, nos diversos ambientes também. Celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição do Senhor, é nos comprometermos em ser suas testemunhas. E hoje a liturgia da palavra, nas 3 leituras, começando pelo Evangelho, depois passando também pelo testemunho de Pedro e João nos Atos dos Apóstolos, a exortação da carta na 2ª leitura, para que não caiamos no pecado, mas de fato procedamos como filhos e filhas de Deus, seguindo os mandamentos, que nós possamos então vivenciar este amor de Deus na nossa vida. A missa nos ajuda muito. Missa é missão, é também sacrifício, é o banquete que o Senhor preparou para nós. É o Cordeiro Pascal. Por isso que no Sírio Pascal, normalmente temos a imagem aqui do Cordeiro, como também dos 5 cravos, lembrando as 5 chagas de Jesus. Por que as 5 chagas? As chagas das mãos, dos pés e a chaga também do seu lado. Hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o contexto é aquele em que Jesus havia se manifestado aos discípulos a caminho de Emaús, e eles o reconheceram quando ele partiu o pão. É interessante esse reconhecimento de Jesus, na partilha do pão, ou seja, eles perceberam aquele mesmo Jesus, que já havia multiplicado os pães quando estava no meio deles, o jeito de elevar aos céus as mãos, a ação de graças, mas nessa partilha eles perceberam, é ele. E quando voltaram, contaram para os discípulos, eles ainda estavam assim, estupefatos, confirmaram que ele apareceu também a Simão. Agora é o próprio Jesus que está ali no meio deles. Imaginemos hoje, né? Jesus também aqui, vivo, como nós o imaginamos, no meio de nós, aparecendo para nós. Mas não é mais necessária esta aparição de Jesus, porque ele contou e conta conosco para sermos as suas testemunhas. Contou com os apóstolos, que testemunharam o que viram, e não apenas falaram que viram Jesus ressuscitado, começaram a viver uma vida diferente, aquela vida de medo, como eles estavam com portas fechadas, cede à coragem, a vida de tristeza cede à alegria, e essa coragem, essa alegria fazem com que, como vimos agora, nos Atos dos Apóstolos também, Pedro, lá no templo, com João, depois de, em nome de Jesus, terem curado aquele coxo de nascença, eles proclamam que foi por causa do Cristo, que eles, aqueles homens, aquelas autoridades, pediram a sua crucifixão. Olhem que paradoxo, irmãos e irmãs. Eles pediram para soltar uma pessoa, para dar a vida a quem tinha tirado a vida dos outros, no caso, o assassino Barrabás, e pediram a morte para quem trazia a vida, que é o próprio Jesus. Mas Pedro lembra que nas Escrituras, lá com os profetas, e o próprio Jesus confirma, quando estava no meio deles depois da ressurreição, que tudo estava para acontecer. Ele iria sofrer, iria padecer, iria ser crucificado, mas ressuscitaria. Então, de fato, a ressurreição de Jesus aconteceu. É por isso que nós estamos aqui na igreja. Se ele não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui. Talvez nem vivos estaríamos, porque nós somos frutos também daquela evangelização que houve. Quando aqui chegaram os portugueses, participaram mesmo com situações muito dolorosas, dramáticas, como o genocídio dos índios, a exploração destas nossas terras, já ali a partir do ano de 1500, a escravidão dos negros, tantos que vieram da África e tantos outros que sofreram. No meio de tanta dor, de tanto sofrimento, surge também a cruz da libertação, a cruz da salvação, a cruz
sinal deste amor do Cristo por todos nós. E essa cruz que muitos ainda carregam hoje, o luto das famílias, as pessoas que nos hospitais vão acolhendo os enfermos, as vítimas da Covid. Hoje no mundo chegamos à triste marca dos 3 milhões de vítimas só da Covid, sem contar as outras vítimas de todas as outras doenças, das enfermidades, das guerras, dos acidentes de trânsito, dos assassinatos, vítimas da fome. Mas diante dessa pandemia, diante desses vírus tão cruéis como a maldade, a injustiça, Deus vem nos convidar a ser suas testemunhas, a colocar a esperança no nosso coração, a sermos também criaturas novas e vivenciarmos este amor de Jesus. Na segunda leitura, a carta de São João é uma exortação também para aquelas comunidades e pessoas que achavam que bastava ter um conhecimento de Jesus, como pregavam os chamados gnósticos. Para eles, depois que Jesus foi batizado, o Filho de Deus tomou posse do corpo humano de Jesus e foi com ele até a sua entrega, a sua traição. A partir daquele momento, quando Jesus começou a ser torturado, para esses gnósticos, ou seja, que acreditavam apenas nesse conhecimento do Espírito ali de Jesus, o Filho de Deus teria abandonado ali Jesus, ou seja, já não estava mais ali com ele. Então, diante desta heresia, vem João e vai dizer, não, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O crucificado é o ressuscitado. Ele assumiu as nossas dores. E ser testemunhas, então, da ressurreição de Jesus é sermos pessoas, por exemplo, conscientes do nosso dízimo, conscientes da nossa missão em casa. Se temos que, por exemplo, pagar um aluguel, às vezes pode acontecer isso também, com pessoas que moram 5, 6 meses numa casa, não pagam ali sua conta de luz, sua conta de água, de repente deixam a casa ali fechada, como tem acontecido por aí afora, passam para outros lugares. Ou seja, que situação que chega o ser humano. O pior, irmãos e irmãs, é quando pessoas estão abarrotadas de dinheiro, tem muita comida, tem muita coisa sobrando em casa, mas são insensíveis à dor dos outros, à fome de tantos. Então, ser testemunhas da ressurreição é denunciar esse sistema de injustiça, de exploração, e sermos anunciadores de uma nova vida, uma vida em que nós não acumulamos, mas partilhamos e colocamos os dons a serviço também. Então, que o bom Jesus nos ajude a sermos suas testemunhas, testemunhas do seu amor, testemunhas da ressurreição. No instante de silêncio, antes de professar a nossa fé, vamos pedir a Ele essa graça especial. Os que estão em casa, revestirem-se desse amor de Jesus. Os que vieram à celebração, os que viemos à celebração, saímos daqui também renovados nas nossas ações, nos nossos compromissos de viver melhor essa fé, nas pequenas coisas do dia a dia, para sermos fiéis também nos desafios maiores. No instante de silêncio, vamos então pensar como estamos sendo testemunhas da ressurreição. Acreditamos que Ele está vivo mesmo? Como demonstramos essa nossa fé? Meditemos por alguns instantes.